Operações básicas do sistema, ou seja, como usar o sistema. Primeiro passo, eu clico no ícone ADM FGTS, que foi criado na instalação do sistema. O cursor já vai cair no campo usuário. Eu posso ter vários usuários, mas quando o sistema foi instalado, tem um usuário que ele vai criar padrão, que no caso é dinâmica. A senha criada padrão é master, que a gente aconselha depois você alterá-la, e nós vamos ver onde alterar. Conexão é que eu posso ter num servidor ou na máquina que você instalou o sistema, várias empresas, e cada empresa é uma base de dados. Bom, quando eu dei OK, eu entrei no sistema. O sistema tem várias opções de menu. Nós temos primeiro o menu de tabelas, onde nós vamos ter tabelas de empresas, filiais, JAM, que é juros e atualização monetária, períodos de correção. Esses períodos são para o sistema calcular juros progressivos quando há. Vamos ter os coeficientes para recolhimento em atraso, que são 7 tabelas, que mensalmente elas vão ser atualizadas para o cálculo de multa, juros e correção monetária sobre a multa. Depósitos de JAM acumulado, que também serve para o cálculo dessas multas em atraso. Funcionários é onde eu poderei consultar, admitir funcionários, alterar, consultar, cancelar um funcionário que eu cadastrei indevidamente, tirar a listagem e tirar um histórico de movimentação, mostrando o que foi alterado no cadastro daquele funcionário. Posso ter alterado, por exemplo, o endereço dele e outros dados. Movimentação. Eu posso pegar, lançar um depósito, só que vou lançar a remuneração. Posso lançar um saque, que não é obrigatório. Posso consultar os depósitos que estão no sistema. Eu posso até inicializar o saldo de um trabalhador, porque eu quero ter o saldo completo dele. Posso emitir um extrato, depois nós vamos ver esses procedimentos. Recolhimentos, eu tenho recolhimento no prazo, em atraso. Posso ter recolhimento parcelamento, onde inclusive, e é importante, o sistema gerará o arquivo CFIP com os depósitos individualizados para caírem na conta do trabalhador. E eu tenho um grupo de relatórios de apoio, que nós vamos depois abordar. Diversos, nós temos outros relatórios de apoio. Vamos ter atualizações, onde mensalmente eu pego aquele arquivo CFIP da folha de pagamento que não foi depositado e eu dou carga através dessa opção. Tenho mensalmente que atualizar as tabelas de JAM, porque todo dia 10 a Caixa Econômica disponibiliza um grupo de tabelas atualizado com os novos índices, como também tabelas para o cálculo da multa e juros e correção monetária sobre essas multas. Em rotina, nós vamos ter uma série de funções, onde eu posso excluir funcionários demitidos, se quiser. Posso exportar o saldo do FGTS por funcionário para, por exemplo, integrar na minha folha de pagamento e no contra-cheque ou lerite, além de sair o valor do depósito do mês e a base, eu poderia mostrar para ele o saldo referente àqueles meses não depositados, acrescido de juros e atualização monetária. Atualização de saldo nós vamos ver a rotina, mudança de mês e limpeza de coeficiente que nós vamos abordar depois. Ajuda, nós vamos saber qual é a versão do sistema. Aqui eu vou pegar mensalmente, eu vou na internet pegar o grupo de tabelas já atualizadas. Calculador é meramente um apoio. Eu tenho aqui também configuração da impressão. Aqui eu estou dizendo já como padrão que os seus relatórios vão sair na posição vertical. No caso das tabelas, elas vão sair em ordem numérica. E aqui é importante destacar, saída da impressão, está marcado o vídeo. Essa opção aqui, antes de você imprimir o relatório, você vai poder visualizá-lo e com isso, é importante, você de repente pode até evitar emitir
um relatório, porque você só queria fazer uma consulta. Bem, finalmente, para sair do sistema, eu clico em sair ou em X. Agora nós vamos ver como se opera o sistema. Então nós vamos pegar como exemplo uma tabela de filiais. Bem, a primeira coisa eu poderia pegar, consultar a tabela para ver o que ela tem lá dentro. E eu posso pegar, chamar a tabela por ordem alfabética, e se eu der asterisco, ele mostra todas. No nosso exemplo, nós temos duas filiais, filial 1 e a filial 2. Eu vou chamar a filial 1. Um dado importante, o que eu fiz aqui foi chamar o relatório, mas vamos sair do relatório e vamos voltar aqui. Eu poderia primeiro limpar, então, os dados que nós estamos vendo. Se eu clicar em limpar, ele limpa e me abre para incluir uma nova filial. Então, eu poderia pegar, começar a imprimir, gerar a filial 3, por exemplo, filial Minas Gerais. E aí eu complementaria todos os dados. Nesse momento, eu estou e caso quisesse efetivar, eu daria inserir. Eu poderia também estar chamando a filial 2, que já existe, e eu vou entrar no módulo de alterar. Eu poderia alterar algum dado, vamos supor que o bairro não é Vila Mariana, Moema, e alterar. Confirma a alteração. Sempre quando alterar, vai pedir confirma a alteração sim ou não. Eu vou dar sim. Se eu chamar novamente essa filial, vocês vão ver que o bairro foi alterado para Moema. Eu poderia excluir o elemento. Só que a exclusão, o sistema ele só permite excluir um elemento de tabela caso aquele elemento não seja usado em nenhuma parte do sistema. Por exemplo, eu vou dar excluir. O sistema não excluiu por quê? Porque nós vamos ver posteriormente, existem dados que usam esse elemento de tabela. Consultar, nós já vimos. Eu tenho a opção de imprimir. E aqui é o que eu falei, nós vamos primeiro visualizar o relatório. E aí eu tenho várias opções. Eu poderia imprimir, eu posso salvar. Nesse caso, você vai determinar em que lugar você quer salvar esse relatório para uma posterior impressão. Eu poderia enviar o relatório gerando no formato PDF, no formato Word ou OpenOffice, ou até uma página HTML e enviá-lo. Por exemplo, enviar. E aí, no caso, ele abre uma página, o Outlook do seu computador, e você daria para quem você quer enviar o relatório. Bem, poderia também configurar o relatório, mudando o tamanho dele, por exemplo, mudando o padrão dele, de repente ver esse retrato paisagem, que ele ficaria na horizontal, alterando o padrão que está configurado. Aqui nós vamos ter, esse relatório só tem uma página, mas se tivesse mais de uma página, eu poderia andar da primeira, poderia voltar à primeira página, ao início, voltar página a página, ou avançar cada página, ou até a última. Posso diminuir o tamanho do relatório, como eu posso ampliar o relatório. Aqui nós vamos ver, nós estamos no zoom de 110%, ou entrar aqui direto e colocar direto, no exemplo, 100%. Posso dividir o relatório em duas partes. Posso buscar um texto no relatório e fechar o relatório. Então, essas são as operações para imprimir um relatório. Bom, finalmente, se eu não quiser nada, eu tenho a opção de ajuda, e o sistema abrirá as explicações sobre essa tela, e para sair daqui eu dou fechar ou clico no X. Vamos dar fechar. Bem, se eu quiser imprimir um relatório, e vamos pegar aqui em diversos, alguns relatórios vão ter opções.
e nós vamos ver, por exemplo, quero a relação de saldo do FGTS. Eu posso pedir coletivamente, eu posso selecionar. Se eu der selecionado, o sistema vai abrir que eu poderia pegar, dizer o seguinte: eu só quero trabalhadores ativos ou demitidos ou afastados, ou se eu deixar em branco ele vai assumir todos. Eu posso dizer se a ordem é em PIS, PASEP ou alfabética. Vamos pedir alfabética. Outra coisa importante, eu vou pedir coletiva. No coletiva, eu poderia pedir um intervalo ou não, caso aquele está pedindo por PIS. Se fosse por nome, pediria o nome, poderia pôr da letra A a Z, por exemplo. Vamos pedir por PIS. E vamos pedir de forma coletiva. E aí já está o relatório. E da mesma forma eu terei todas aquelas opções que a gente já viu. Então você tem toda a flexibilidade e facilidade para, inclusive, economizar papel. De repente, se eu tenho um relatório de 100 páginas e eu só quero o total do relatório, eu poderia de cara ir para a última página. Bem, então essas são as operações básicas do sistema, ou seja, como usar as opções. Vamos ver depois outras rotinas. Obrigado.